comemorando 58 anos de existência aqui, pregando a palavra de Deus. Obrigado por ser o meu pastor, José Filho. Obrigado por ser o nosso presidente, que tem muito somado aqui para ser semeando a palavra, Pai. Tome em tuas mãos esta noite, tome em tuas mãos o nosso entendimento, abre o nosso coração o entendimento da tua palavra. Nós possamos ouvir a voz do Senhor através do teu servo que assim aqui. Em nome de Jesus, todas as bênçãos do Senhor sejam armadas para a igreja. Que a alegria e a sabedoria do Senhor, Pai do céu, venha estar nessa palavra que está sendo ministrada. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Nasce paz, amém? Amém. Graça e paz. Fica aqui. Assim manifesta o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Estou muito feliz nessa noite de estar aqui, não como presidente da associação, mas como o privilégio de falar da palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, confesso, irmãos, já falei isso diversas vezes, eu tive um professor chamado Milantes Azevedo. E uma coisa muito interessante, naquela ocasião ele tinha, eu falei isso, os irmãos aqui já sabem, ele tinha 85 anos de idade e ele foi palestrar para nós no Seminário Batista do Estado do Espírito Santo. E chegando ali, ele falou o seguinte para cada seminarista que estava ali: olha, cada vez que você assumir o púlpito para falar, você vai sentir um frio na barriga, você vai sentir, de repente, um tanto desconfortável por alguns momentos. Mas lembra de uma coisa: a responsabilidade que pesa sobre aquele que está à frente é sempre uma responsabilidade e ela não pode deixar de acontecer isso, né, pastor Belardo? É uma responsabilidade muito grande. Em meio às lutas que nós enfrentamos, nós não podemos ter medo. Porque a pessoa que tem medo, de repente, não que o medo em tudo seja tão ruim. Na hora que nós tomamos as nossas decisões, certamente tem algo que o medo nos inibe a fazer coisas erradas. Essa que é a verdade. Mas nós precisamos de ansiar pelo Deus vivo, porque Ele nos amou primeiro. Amém, queridos? E foi por causa desse amor que nós estamos aqui. Foi pelo amor que chegou aqui em Teoflotone há 58 anos atrás, até mesmo a emancipação dessa igreja aqui nesse lugar, embora sem menosprezar as demais denominações, ou até mesmo a primeira igreja, a segunda igreja, outras igrejas que porventura já estavam nessa evangelização. Mas uma coisa que me chama a atenção, sabe, é porque quando essa igreja foi constituída aqui nesse lugar, ela veio para somar. Amém, queridos? E é dentro disso que nós temos como propósito, sabe por quê? Porque foi tudo por amor. E esse amor foi por você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Antes de nós começarmos, embora o nosso tempo ele seja curto, mas ele é de acordo com a vontade do nosso Senhor, não é verdade? Eu gostaria de falar uma coisa para você nessa noite. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão, independente do que ele é seu. Ele pode ser seu esposo, ele pode ser seu namorado, ele pode ser sua namorada, pode ser sua irmã, pode ser seu irmão, certo? Mas eu quero que você nessa noite olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: olha, foi por você. Diga para ele: foi por você. Foi por você. Foi por você. Cada um de nós. Amém. Então, queridos, foi por isso. Sabe, quando nós cantamos aqui nessa noite, maravilhosa graça, cantamos tantas canções que nos inspira realmente a estar na presença do Senhor e sentir esse amor do Senhor que está dentro de nós.
desse Espírito Santo que foi derramado através do Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, e disse que derramaria o seu Espírito, que há de estar sobre nós. E eu quero acreditar que este amor do Pai, ele é tão grande, tão majestoso, tão único, que ele nos fez assim como nós somos, tão diferentes uns dos outros, mas eu posso contemplar aqui com um privilégio muito grande de olhar para você, cada um de nós, e dizer: olha, nós somos lindos, amém? Sabe por quê? Porque a beleza de Cristo está em nós. Isso é que nos fortalece. Então, desde esses 58 anos, eu fico pensando e, logicamente, preocupado com o que a gente poderia falar nessa noite, e sentido incomodado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu gostaria de compartilhar um versículo bastante conhecido dos irmãos, que está lá em 2 Timóteo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aqueles que puderem abrir sua Bíblia, por gentileza, podem abri-la, que nós vamos ler este versículo da palavra de Deus, que diz assim. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você crê nisso, amém? Amém. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Hoje nós estamos lá em Ouro Verde, trabalhando dentro de algo muito interessante, e algo que me chamou muita atenção dentro do meu ministério ao chegar em Ouro Verde. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos lá, nós encontramos a essência deste amor de Cristo, amém, queridos? E quando nós compartilhamos a respeito disso, às vezes quando nós mudamos até mesmo de cidade ou do estado onde a gente é nosso de origem, começamos a nos preocupar e sentimos um frio, talvez algum medo que nos apavora e fica pensando: o que nós vamos encontrar do outro lado? Às vezes temos essa preocupação exatamente pelo fato de que não sabemos o que nós vamos encontrar lá do outro lado. Mas uma coisa nós sabemos diante da situação. Quando o apóstolo Paulo, ao conversar com Timóteo sobre a situação daquilo que ele haveria que enfrentar, ele disse o seguinte: olha, tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça e fortaleça. Sabe por quê? Porque você vai assumir uma liderança muito forte em um lugar aonde você precisa ser conduzido realmente pelo Espírito Santo do Senhor, e por este amor que foi plantado em seu coração através da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Às vezes quem não para pensar a respeito disso, de uma grande responsabilidade que cada um de nós temos como família. Veja bem, hoje nós somos uma família, deixamos as nossas igrejas, a nossa cidade, e estamos aqui e nos tornamos um povo unificado. Dentro de 58 anos da Igreja Batista Central, hoje nós somos membros dessa igreja e fortalecidos no Senhor, e nessa graça estamos aqui exatamente para conclamar deste amor que está dentro do nosso coração. E começamos a pensar a respeito disso, e eu fico a pensar: o apóstolo Paulo, ele conhecia Timóteo, era bem jovem ainda, teve boa educação em seu lar, bons ensinamentos, e quando nós olhamos para isso, vemos, e ele diz para que ele fortificasse nessa graça e nesse conhecimento. Sabe o que é isso? Porque às vezes quando nós olhamos para trás e pensamos, essa igreja, quando ela completou o seu primeiro ano de existência aqui neste lugar, de repente ela não pensava nos 58 anos que poderia surgir pela frente. Quando a gente olha para isso e vemos o seguinte:
tiveram um papel muito importante dentro da vida dessa igreja. Cada um daqueles que foram conduzidos pela graça do Senhor, que foi manifesta por esse grande amor que o Senhor tem dado a cada um de nós, e nós precisamos acreditar. E tudo que o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo, mostrando, era algo que ele já tinha conhecimento. Pode parar para pensar a respeito disso. Ele já tinha esse conhecimento. Você tem ensinado as suas filhas no caminho do Senhor, amém? Elas têm sido fortalecidas nessa graça, para que possam chegar a um momento que ela venha trazer alegria ao coração do Senhor e também na sua casa, e você dizer: puxa vida, que bom que esse investimento valeu a pena. Então a gente olha para isso e vê que nós não podemos nos amedrontar diante daquilo que está acontecendo aí no mundo. Às vezes, quando a gente para pensar nisso e vê uma coisa muito interessante, quando alguém fala assim, que o amor está sendo extinto da face da terra, dá uma impressão que a igreja de Cristo Jesus, ela não está presente ainda aqui, mas ela está, e esse amor nunca vai se acabar, amém, queridos? Então ele existe e vai perdurar para todos sempre. E nós bem sabemos uma coisa, que no tempo de Deus, no tempo dele, diante de tanta apostasia naquilo que nós estamos vivendo, não estou falando simplesmente do nosso país, mas do mundo em que nós estamos vivendo, somos desafiados ainda a estar proclamando essa palavra de fé e de amor, e de ensinar e mostrar para as pessoas que vale a pena servir a este Deus, e mostrar para eles que foi por nós que Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário. E suplicar a eles: não desista, não pare de lutar. Queridos, você que ainda não completou 58 anos, mas faz parte dessa história, eu sempre digo para a nossa igreja, eu não sei quanto tempo tem que você é membro dessa igreja. Talvez aquele irmãozinho que chegou agora há pouco, o reflexo dessa palavra está dentro do seu coração, e ele é tão precioso quanto aquele que já tem uma história bem grande para contar. Sabe? Vovó Lloyd contou essa história. Mamãe Eunice inculcou em sua mente, mas o apóstolo Paulo estava ali chamando aquele menino para uma responsabilidade, para anunciar esta palavra que é de grande valia. Talvez a gente poderia dizer assim: olha, pastor José Filho, você vai assumir a igreja Batista Central de Jerusalém. É isso que o apóstolo estava falando, edificando o reino de Deus, que foi possuído por uma herança que para nós está preparada desde a fundação do mundo. E precisamos acreditar grandemente naquilo que Deus tem feito por nós, daquilo que Ele já fez e vai continuar fazendo. Os nossos cabelos, eles vão ficando brancos, né? E nós vamos ficando um pouco debilitados, mas uma coisa é, nós renovamos a nossa força neste amor de Cristo, porque bem sabemos que é dele que vem toda a força para que nós possamos viver. Sentado numa mesa muito legal, compartilhando da palavra de Deus com aqueles que mais experiência têm, né? Lembrando do meu saudoso pai, da minha mãe, ensinando para que nós pudéssemos chegar ainda como crianças na escola bíblica dominical, tendo conhecimento daquelas palavras que seríamos arguídos até mesmo na escola bíblica dominical, tendo o capricho de ensinar para que nós pudéssemos chegar lá, não porque ela queria mostrar que nós éramos melhores do que ninguém, mas que a palavra de Deus, ela venha habitar em nosso coração e nós possamos prosperar no nosso caminho em nome de Jesus. É interessante nós falarmos para pensar a respeito disso, mas uma coisa que eu gostaria de pensar com você é o seguinte: o medo é a insegurança, e a insegurança são sentimentos que em alguns momentos todos nós enfrentamos. Paulo sabia daquilo que Timóteo estava enfrentando. Deus, pela sua
onisciência. Ele sabia das dificuldades do ano de 2025 que a Igreja de Cristo haveria de enfrentar. Por isso que hoje a sua palavra é: fortifica-te na graça e neste conhecimento. A cada dia a palavra de Deus ela não pode estar simplesmente numa estante ou em um lugar onde você simplesmente vai olhar e falar assim: aquilo ali é a Bíblia. Mas você possa abrir, meditar e dizer: Senhor, fala ao meu coração, eu preciso fortalecer o meu conhecimento nessa graça, porque é dela que vem grande abastança para que eu possa viver. Renovar esse sentimento de amor, porque essa obra ainda não acabou e não vai acabar. Ela vai dar prosseguimento, que seja em Mucuri, que seja em Catugi, que seja lá e todos os outros lugares onde estão aqui sendo divulgados, na segunda igreja, em todo lugar. Mas há um contentamento dessa palavra. Muitos existem, mas Deus nos chama a atenção para que não tenhamos medo de continuar. Não podemos estar na nossa empreita olhando para o inimigo, simplesmente vindo ao nosso encontro e tentando nos derrotar, e nós nos escondendo em nossas trincheiras. Mas a palavra de Deus nos convoca para ferir o inimigo, a ter a audácia de colocar a nossa vida em oração, que é a chave principal para que nós possamos vencer. Às vezes, queridos, o irmão há poucos dias ele falou bem assim: eu gostaria que os cultos ele fosse tão presente quanto o nosso culto aos domingos. Mas logicamente que as atividades durante a semana às vezes roubam muito o nosso tempo. Mas eu sei muito bem o que ele queria dizer. Quando nós buscamos a Deus, nos aproximamos, esse amor sempre está mais próximo de nós. Já parou para pensar sobre a nossa casa, a nossa residência? Se não houver um diálogo constante entre marido e mulher, de repente é como se duas pessoas estivessem dentro de uma casa, tivessem tudo de bom, mas não estão desfrutando daquele amor, do melhor momento da vida uns dos outros. É como se fossem dois estranhos. Mas se nós dialogarmos e buscarmos a presença do Senhor e conversarmos fielmente com aquele que está ao nosso lado, certamente vai revigorar este amor que deve estar presente na nossa vida, em nome de Jesus. E nós olhamos e vemos uma coisa muito interessante aqui, neste texto que nós vemos: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Quantas pessoas estão se acovardando? Muitas vezes, queridos, nós olhamos para esses 58 anos e olhamos para trás, e muitas vezes o Timóteo dessa igreja fica assim: com quem eu posso contar? Ele sabe que tem aquele grupo que ele pode contar, mas ele não gostaria de contar simplesmente com um grupo, mas ele queria que fosse uma totalidade, para que fosse edificado o reino de Deus com mais abundância, em nome de Jesus. Você está disposto a isso? A recomeçar? Ou encontrar este caminho para que possa fortalecer no Senhor? Ou ainda está, como diz a própria palavra: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Mas que poder é esse que emana realmente este amor? Nós precisamos fazer valer. Quando a gente olha e vê dentro do texto básico que nós temos aqui em João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? De dar alguém que é a essência da sua natureza, ele se reveste, deixa tudo, e humanamente ele se apresenta agora, nascido de uma mulher. E no seu projeto, a palavra de Deus diz que até mesmo naquele momento mais difícil que ele se encontrava, e ele pôde olhar para todos aqueles que se aproximavam dele, para mostrar para eles que valia a pena colocar-se diante de Deus, porque tudo foi pelo amor que ele veio. O amor do Pai estava presente no Filho, e assim, de geração em geração, nós podemos observar que esse amor tão grande que está dentro de nós. Precisamos ser apaixonados por esse Jesus a cada dia.
Eu sempre lembro, quando eu falo dessa situação, lembro daquele saudoso cantor Lázaro, que foi tirado na pandemia. Ele cantava uma música que me chama muita atenção, porque eu não troco meu Jesus por nada. Muitas vezes, querido, muitas pessoas estão trocando esse Jesus, esse amor, sabe por quê? Por uma aventura tão passageira, e logo tudo vai se acabar. Nós precisamos de refletir nesse amor e dizer com toda sinceridade: olha, eu não troco meu Jesus por nada. Então, querido, é muita presunção do homem que conhece esse Deus e ousa trocar esse Jesus por algo que não seja tão satisfatório. A gente precisa fazer valer. Outra coisa, quando permitimos que o medo e a insegurança dominem, quando perdemos a visão do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Olha, não estou falando de amor, não, mas é viver nesse amor. A cada dia, nos abster das coisas erradas e fazer uma reflexão em nossa mente e colocar cada dia para que a nossa mente seja sadia e assim colocar na posição daquele que nos amou. Ele nos amou primeiro, queridos. E não podemos abrir mão desse amor. E ele dá a receita certinho do que nós devemos fazer para permanecer neste amor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando nós buscamos de todo o nosso coração. Essa é uma receita deste amor, não é verdade? Eu me lembro, ainda na minha juventude, bem garotão, adolescente, quando eu estava tentando conquistar aquela que é minha esposa, que está ali, a irmã dele. Lembra? Conversava, mas não tinha coragem de chegar e falar assim: ei, você quer namorar comigo? Sabe por quê? Porque ainda, mesmo sabendo que poderia ter algum sentimento, mas temia de receber uma resposta não. E foi assim por 1, 2, 3, 4, cada encontro, até que eu pude ver nela também que os olhos dela brilhavam em favor desse que nos fala. Amém, querido? E ali rolou uma química de um amor, que muitas lutas apareceram tentando até desmanchar esse amor, mas o amor dele dura para sempre. E é isso, querido, quando a gente olha para isso e acreditar que é tudo por amor, foi por esse amor que Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ser um em nome de Jesus. Esse poder que emana esse amor é que o apóstolo Paulo estava chamando Timóteo para que ele pudesse refletir, para que nada pudesse pagar esse chamado vindo da parte de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é aquele que capacita aquele que chama. E você é escolhido de Deus. Ele te escolheu, Ele nos escolheu. Aqui não tem ninguém que está exemplo desse amor, mas cada um de nós podemos abrir os nossos olhos e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir tua voz, eu quero cada dia mais me entregar nesse amor, eu quero viver esse amor, eu quero experimentar esse amor. Não podemos temer. E depois nós vimos, lembre-se de que o maior herói da fé também enfrentou medos. Moisés hesitou diante do chamado de Deus, e Gideão duvidou da sua capacidade de liderar, mas ambos aprenderam a confiar no Senhor e seguir em frente. Sabe, que siga em frente, não desista, não pare de lutar. Este amor de Deus está dentro do seu coração. O poder de Deus que aquece a nossa alma é a virtude do poder de Deus que está presente em nossa vida, para que nós possamos renovar o nosso compromisso a cada dia no Senhor, abastecer a nossa vida neste amor. Porque o inimigo, ele não se cansa, e tudo que ele quer fazer é trazer a derrota, trazer a discórdia. Esse é o papel fundamental dele. Ele é importante nisso aí, ele é perito em destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E o Espírito de Deus que hoje opera em nossa vida, até com os inimigos desprevenidos, ele está em nosso favor para que esse poder se emane em cada um de nós, em nome de Jesus.
Experimente esse amor. Finalizando a nossa palavra, nós vemos aqui, quando entregamos nossos medos ao Senhor, Ele transforma a nossa fraqueza em força e nos ajuda a caminhar com firmeza, sem nenhuma desconfiança, acreditando que aquela obra que Deus começou em nossos corações, ela não terá fim, porque quando acabar aqui na terra, nós vamos ser restaurados pelo Senhor com um corpo glorificado. Amém, queridos? E é dentro dessa posição que nós precisamos ansiar e colocar a nossa vida em não temer em momento nenhum o que vai acontecer amanhã. Tem muitas pessoas que estão preocupadas, né? Vão acabar com isso, vão acabar com aquilo, eles podem destruir tudo. Mas a fonte que emana este amor, nenhum homem é capaz de fazer isso. Nem aquele que absolutamente diz que a vaga dele dá para outro, para ir para o céu. Ignorância espiritual, falta de conhecimento da verdade que é aplicada a nós. Insensatez daquele que abre a boca para falar contra os poderes que nos emanam este amor. Orar por aqueles que estão liderando de forma arbitrária o nosso país e sorraceiramente muitas vezes querem calar a nossa voz. Mas o poder de Deus que emana este amor é aquele que nos fortalece, que fortalece as nossas vidas diante daquilo que o Senhor tem dado a nós. E eu penso uma coisa muito grande: em cada situação nós podemos ver que esse grande mandamento do Senhor, que Ele nos ensina e diz que ameis uns aos outros como Ele nos amou. E quando nós olhamos lá no Evangelho de João capítulo 21, versículo 15 e 17, encerrando a nossa palavra, quando Jesus chega para Pedro e começa a dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro sabia do amor que Jesus tinha por ele, já estava emanado, estava presente. Tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Mais uma vez, tu me amas? Pedro, eu estou falando de um amor ágape, um amor verdadeiro, aquele sentimento não é pela espada que você usa, mas é pela palavra que hoje está embutida dentro do seu coração. Este amor não é um amor que você precisa pegar, mas eu estou derramando esse amor sobre você, sobre a vida de cada um de vocês, você quer? Porque essa guerra, ela é minha, é do Senhor. Fortalecendo a nossa vida. Foi por você, foi por mim, foi por cada um de nós que este amor se fez presente aqui nessa terra, porque nós estávamos perdidos se Jesus não viesse para nos resgatar e dar sua vida por oportunidade. Como está a sua vida, meu irmão? O que você está precisando para dar um passo mais à frente e dizer: eu estou aqui, hoje eu estou pronto a ouvir a tua voz, eu preciso, eu não posso ter medo, eu não vou ter medo. Porque quando você quer conquistar alguma coisa, você precisa ter coragem. E se o medo bater e te inibir, pare para pensar que de repente você poderia fazer coisas que iam trazer danos para a sua vida. Pare para pensar. Medite na palavra. Ouve os conselhos daqueles que mais experiência têm. Não deixe fugir da regra. Quando o seu pai e a sua mãe chegar e te dar um conselho, não é que ele está querendo te inibir, não, ele está querendo te ensinar e te dar o melhor, em nome de Jesus. Eu estou olhando para o menino ali, que quando eu conheci o privilégio de batizar, ele era desse tamanho. Fique de pé, fique de pé.
Pela terça manhã, sim. Obrigado por vocês estar aqui hoje. Fortifique-te na fé, porque Deus ele tem muito para fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Lembre das palavras que a sua vovó te ensinou e que a sua mãe te advertiu. Lembre-se do Davi, lembre-se dos seus filhos, lembre-se cada um, e comece dentro do seu coração, e o Senhor dos céus ele vai enriquecer a sua vida em nome de Jesus. Vamos encerrar esse momento. Pastor Zé Filho, pode caminhar, que a palavra é sua. Agradecer. Vamos colocar de pé para a gente orar. Eu não sei como está a sua vida, o que está faltando para que você possa realmente restituir deste amor. Mas eu gostaria de fazer um desafio para você. Não perca esse referencial. Não perca essa oportunidade de se colocar diante de Deus e assim apresentar-se diante do Senhor. Não espere os 59 nem os 60, mas toma a decisão agora, porque é importante e é valiosa. Não tenha medo de autodesafiar até mesmo as suas limitações, porque o Deus que é sem limite, Ele está presente aqui com o seu amor para derramar sobre a sua vida e te dar com grande abundância aquilo que gera dentro do seu coração este grande amor. Oremos, nosso Deus, Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus e Pai, por este momento que passamos aqui na tua casa. Pai querido, que o teu amor e a tua graça, que foi manifesta lá na cruz do Calvário por nós, ó Deus, que ela seja renovada nos corações de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Que venhamos sair daqui diferente como entramos, ó Deus. Que todo medo, nós ficamos livres do mal que tão de perto nos rodeia, porque cremos plenamente que esse poder que emana este amor está presente na vida de cada um de nós aqui, e podemos dizer que foi por cada um de nós que o Senhor deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela existência dessa igreja. São 58 anos, ó Deus, mas que cada membro que compõe a mesma, ó Deus, possam com fidelidade colocar-se diante do Senhor e, movido por este amor, possa estar preparado para que essa obra não venha parar pelo caminho, e tantos outros mais que estão representando a igreja de Cristo Jesus, que possamos, ó Deus, estar fortalecidos no Senhor e aguardando até que teu Filho amado Jesus Cristo volte. Pois nós oramos e consagramos as nossas vidas ao Senhor em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Meu pastor, obrigado, viu? Deus te abençoe. Dando conta aí. Esse aqui que é parceiro. Quando eu mancava, eu continuei mancando. Ele mancava junto comigo, depois parou de mancar. A gente andava aqui da fuga, aqui da rasa, e ele lá veio. O cara está me imitando. Mas parceria é isso. É pouco demais. Então assim, vou levar, é sua mesmo, viu? Pode levar. O copo não, né? Mas pode deixar. Meus amados, ainda tendo nesse mesmo momento de adoração, os irmãos vão permanecer de pé. Nós estaremos louvando o Senhor com um canto. E esse canto, nós possamos declarar todos os dias que o Senhor é santo. Santo. Os irmãos vão.